Então, irmãos, essa vai ser a segunda parte do vídeo. Vou trazer mais 2 pontos sobre se a descendência na carne tem ainda levado em consideração em relação às 2 casas de Israel. Porque tem gente que ensina isso, que se você é descendente na carne de Judá ou das outras 10 tribos de Efraim, teria alguma relevância isso. A gente vai ver que não. Então, o terceiro ponto que eu quero entrar é que, como eu comentei na primeira parte, Cristo ele é Israel, Cristo é Efraim. Então, se tudo isso se cumpre em Cristo, não pode ser mais na carne, tem que ser em Cristo, no Espírito, certo? Então, Deus ele usou a descendência física lá no Antigo Testamento para mostrar o seu plano de salvação, certo? Mas tudo vai se convergir em Cristo. Até Cristo, a descendência física contou, porque Cristo é descendente físico de Abraão. A descendência, não fala de muitas, como fala lá em Gálatas, mas de uma só, que é Cristo. Então, ele é descendente físico de Abraão, através de Maria, certo? Mas no Espírito, através de Deus. Que foi gerado pelo Espírito Santo, correto? Então, e para mostrar isso como Cristo, ele é Israel, ele é Efraim, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vai para Mateus 2. Vamos para Mateus 2. Vamos lá em Mateus 2. Opa, deixa eu achar aqui. Tá, Mateus 2. Versículos 14 e 15. Aqui, ó. Eu não tinha ganhado, mas vamos lá. Então, ó. E levantando-se, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Ou seja, o que Mateus está falando aqui? Que a Maria, né, Maria e José, eles pegaram e levaram Cristo, quando ele era criança ainda, para o Egito, para fugir de Herodes, certo? E aí, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Só que, se a gente for ver, ele está citando aqui Oséias. Deixa eu ir ali em Oséias. Ele está citando Oséias 11. Aqui, ó. Ele está citando Oséias 11, que fala assim, ó: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Ou seja, vamos tentar entender. Mateus ele está falando de Cristo, e ele fala, foi para cumprir aquilo que o profeta falou, do Egito chamei meu filho. Só que quando a gente vê em Oséias, que é o que ele está citando, o profeta que ele está citando, fala ali, ó, que quando Israel era menino, ele amou, e do Egito chamei meu filho. Então quem que saiu do Egito? Foi Cristo? Ou foi Israel? Será que Mateus ele se equivocou? Ele usou a profecia errada? Não, é que se a gente analisar Oséias no contexto, a gente vai ver que está falando tanto do Israel físico, que saiu do Egito, como de Cristo. Se a gente for continuar o contexto aqui de Oséias, a gente vai ver que aqui no 3 ele fala assim, ó: todavia eu ensinei a andar Efraim. Ele já está falando sobre as 2 casas de Israel aqui, sobre Efraim. Ó. Então ele ensinou a andar Efraim. Ó, no versículo 5: não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam a converter-se. Ou seja, o Efraim vai ser levado lá para a Síria. Eles recusam a converter-se. Aí quem entende sobre as 2 casas sabe que eles entraram em idolatria, foram levados, Deus entregou eles na mão da Síria para eles não voltarem a ser povo. Isso que o livro de Oséias vai estar falando. Só que o próprio livro de Oséias mostra a restauração, a volta de Efraim. E no 9 a 12 vai ficar também claro aqui, ó. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus, não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele rugirá como leão rugindo, pois os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria.
e os farei habitar nas suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com a mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Então, a gente vê aqui a queda de Efraim, o divórcio que vai acontecer de Efraim. Mas aqui no 8 ele fala, como eu te deixaria, Efraim? Como te entregaria, Israel? Então, eu não vou ter como explicar aqui o texto de Oséias inteiro, o livro de Oséias inteiro, o que ele está falando, tudo certinho, tem que fazer um estudo separado sobre isso. Mas aqui a gente vê que o texto de Oséias 1:11 é sobre Israel. É Israel que foi chamado do Egito, certo? Mas lá Mateus 2 fala que era sobre Cristo. É sobre Israel ou Cristo? Foi Israel ou foi Cristo que foi chamado do Egito? Então, na verdade, ambos foram. Porque Israel é Cristo. Cristo é Israel. Ele cumpre Israel. Então, quando Deus tirou Israel do Egito, ele chamou o seu filho, Israel lá na carne. Então, isso que aconteceu lá em Êxodo, né? Ele chamou o filho de Israel, tirou eles do Egito, depois ele deu uma terra para eles. Eles eram um povo, eles formaram um povo, tiveram uma terra, e depois, no decorrer, eles receberam um rei e um reinado e passaram a reinar. E durante ali o período do rei Davi, eles tinham uma figura do reino. Tinha um rei reinando sobre todas as 12 tribos, na terra prometida que Deus tinha prometido para eles, ou seja, tem uma figura do reino de Deus ali se formando. Se formou, aquilo era uma figura, certo? Mas a realidade disso era Deus chamando o seu filho, aí não mais Israel na carne, mas Cristo que cumpre Israel, certo? Para tirar eles do Egito, e eles seriam um povo. Aí você tem que entender a tipologia do que está sendo dito aqui. Egito representando o reino de Satanás, onde nós estávamos entregues. E aí com a morte de Cristo, chamando Israel, ou seja, do Egito, chamei meu filho, chamando Cristo do Egito, ele ia nos tirar do Egito, e a gente vai receber uma terra, que é o novo céu e a nova terra, e um rei que vai reinar, que nós reinaremos com ele, que o rei é Cristo. Então, na tipologia, você está vendo que é sobre as duas coisas, Israel e Cristo. Cristo cumpre Israel. Cristo é o verdadeiro Israel, o Israel da promessa e não o Israel da carne. Assim como o Êxodo, ele é literal também. Você vai ver que lá as coisas que aconteceram no Êxodo foram coisas literais, que se cumprem em Cristo, espiritualmente, e vão se cumprir literalmente lá na última semana de Daniel, que é Apocalipse. Se você vê Êxodo, aquilo foi algo literal que aconteceu, mas em Cristo, que ele é o verdadeiro Israel, se cumpre espiritualmente, tudo aquilo que aconteceu em Êxodo, e vai se cumprir literalmente lá na última semana de Daniel, que é o Apocalipse, quando Cristo vai vir nos libertar e a gente passará a reinar com ele os 1000 anos. Ou seja, Mateus ele não estava equivocado. Ele falou que essa profecia de Oséias era sobre Cristo, mesmo Oséias falando que é sobre Israel, porque Cristo é Israel. E ele também cumpre Efraim. Cristo também é Efraim. Então, a gente tem que entender uma coisa. Na palavra de Deus, você pode procurar, se tiver uma Bíblia eletrônica, você pode dar um pesquisar ali, tentar. Veja, só existem 3 personagens na Bíblia, ou na palavra, que são chamados de primogênitos de Deus. Primogênitos de Deus. São eles Cristo, óbvio, ele é o primogênito de toda a criação. Israel, então Cristo, Israel, e só mais um personagem chamado de primogênito. Quem que é? Efraim. Então vamos lá. Em Êxodo 4, de 22 a 23. Deixa eu achar aqui, Êxodo 4, de 22 a 23, vai dizer assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu tenho dito, deixarei meu filho e tal. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que matarei a teu filho, o teu primogênito. Então aqui, Israel é meu filho, o meu primogênito, certo? Após a divisão do reino de Israel, para quem conhece sobre a história bíblica, o reino é dividido. Quem que fica com o nome de Israel? Efraim, as 10 tribos do norte, certo? A casa do sul fica com o nome de casa de Judá.
E isso está lá em Gênesis 48, quando ele está fazendo a promessa, ele está falando a promessa para José, ele vai falar: e sobre os teus filhos ficará o meu nome. Israel fala: sobre os teus filhos ficará o meu nome, sobre Efraim. Efraim e Manassés, né? Mas é Efraim que recebe a promessa, então Efraim ficou com o nome de Israel. Ou seja, Israel é primogênito, Efraim ficou com o nome de Israel, Efraim também é primogênito. Então vamos agora lá para Jeremias 31. Não coincidentemente, Jeremias 31 vai estar falando sobre a nova aliança. Eu não vou ter como entrar nesse ponto agora, mas só no versículo 9 pode dizer assim: virão com choro e com súplicas e os levarei. Guiá-lo-eis aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ou seja, Israel é primogênito, Efraim é o primogênito, certo? Então, assim como Cristo, Israel e Efraim são primogênitos, a gente vai ver que eles estão intrinsecamente ligados, eles não se separam. Efraim, Israel e Cristo. E para você, como Cristo também cumpre Efraim, olha o que fala no versículo 20. Vai dizer assim, ó: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Então, Efraim é um filho precioso, criança das minhas delícias. Se a gente for ver em Mateus 3, quando Cristo vai ser batizado, olha o que fala, né? Então Jesus foi ser batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. É que as traduções aqui, elas estão um pouco diferentes, mas esse termo aqui, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, é exatamente a mesma coisa que é falado para Efraim, aqui em Jeremias 31, 20. Efraim é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou seja, a criança das minhas delícias. Se eu não me engano, na tradução NVI, isso fica bem claro, porque Jeremias 31, 20 e Mateus 3, 17 é praticamente idêntico. Ele está falando, o que ele falou para Efraim, ele está falando para Cristo. Então, como a gente viu na primeira parte do estudo, a descendência na carne não é contada, mas a descendência na promessa, que é Cristo, que é contada, que é o verdadeiro Israel, né? E agora a gente viu que Cristo ele cumpre, ele é o verdadeiro Israel e ele é o verdadeiro Efraim, ou seja, tudo se converge em Cristo, como a gente viu na primeira parte do estudo, naqueles dois primeiros pontos. Agora, depois que a gente já viu esse terceiro ponto, que Cristo ele cumpre Israel e ele cumpre Efraim, vamos para o último ponto que eu queria tratar, que é o quarto ponto, e agora eu acho que esse vai deixar bem claro que a descendência não é na carne, não tem como ser na carne, mas ela é na promessa, que a promessa é Cristo, né? A gente tem que entender algo a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Primeiro de tudo, a gente vai ter que entender uma coisa aqui a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Primeira coisa é que Deus ele se casou com Israel lá no Sinai, certo? E quem se casou com Israel lá no Sinai foi o Filho, e não Deus Pai, foi Yahweh, certo? Deus, tetragrama, YHWH, Yahweh, na figura do Filho, na pessoa do Filho, isso que a gente tem que entender. Se a gente for ver lá em Jeremias 31, deixa eu colocar aqui, ó, Jeremias 31, que a gente já está aqui, ó. Se a gente for no versículo 32, a gente vai ver que houve um casamento lá. Ó, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Ou seja, Deus se casou com eles lá no Egito, certo? Então teve um casamento. Então quando ele tirou eles lá no Êxodo, quando tirou eles do Egito, houve um casamento ali. Só que agora a gente vai ver algo interessante. Como não foi
Deus Pai que se casou com eles lá, mas foi o Filho que está sempre tratando com Israel desde o início. Certo? Isso tem que ficar bem claro. Vamos lá em Êxodo 24. Êxodo 24, nos versículos 9 a 11. Então, olha aqui o que vai falar. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram, olha aqui, ó, eles viram o Deus de Israel. Ou seja, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões, eles viram Deus. Certo? Mas a palavra também nos fala, lá em João 1,18, que ninguém nunca viu a Deus. Deixa eu abrir ali em João 1,18, fala assim, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho o revelou. Olha aqui, ó. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho, esse o revelou. Ou seja, lá em Êxodo 24, teve mais de 70 pessoas que viram Deus. Aqui João fala que ninguém nunca viu Deus, mas o Filho revelou. Ou seja, quem que se casou com Israel e quem que estava se revelando lá para Israel no Antigo Testamento era o Filho, que ninguém nunca viu a Deus. O Filho que revelou ele. Sempre foi o Filho que revelou. Certo? E para provar isso, para mostrar que quem se casou foi o Filho, que quem abriu lá o mar para Israel passar no seco, quando estavam fugindo de Faraó, foi o Filho. A gente vai agora abrir Isaías 53. Vamos lá em Isaías 53. Isaías, deixa eu achar aqui, ó. Isaías 53. Presta atenção nisso, ó. Então a gente vai ver que, ó, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Deixa eu colocar até de uma outra cor aqui, ó. Então, o braço do Senhor. Quem se manifestou o braço do Senhor? Aí vai falar, porque ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Quem que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens? O braço do Senhor, certo? Ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores, ou seja, o braço do Senhor, certo? Então, quem é o braço do Senhor? É Cristo, é o Filho, correto? Se a gente abrir Isaías agora 51, vamos voltar um pouquinho, dos versículos 9 e 10, olha o que vai falar aqui. Desperta, desperta, veste de força, ó braço do Senhor. Ou seja, olha aqui o Filho, o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu o chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Ou seja, quem que abriu o mar lá, quando Israel estava fugindo de Faraó? O braço do Senhor. Quem é o braço do Senhor? Cristo, aquele que se fez homem e levou sobre si as nossas enfermidades, segundo Isaías 53. Isaías 11:11. Vamos ali, Isaías 11:11, para isso ficar mais claro ainda. Aqui, ó. E há de ser que naquele dia, Isaías 11, que o contexto aqui vai estar falando lá da última semana, lá em Apocalipse, do dia do Senhor. E ele está falando aqui, há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de prata. Essa tradução não tá boa. Deixa eu ver se essa aqui tá. Daqui ele falava sobre o braço do Senhor também. Não, Deuteronômio 7:19. Desculpa, eu que vi a referência errada aqui. É aqui, ó. Das grandes provas que viram os teus olhos, os sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido com que o Senhor teu Deus se tirou. Assim fará o Senhor teu Deus todos os povos diante dos que te temem. Ou seja, o braço do Senhor é o homem que se fez homem, levou as dores sobre si, e o braço do Senhor foi os que fizeram eles passar pelo mar, e o braço do Senhor, ou seja, o Filho, foi quem se casou com Israel lá no Sinai. Certo? Então, entendendo isso, agora a gente vai entrar
no ponto 4 mesmo do estudo, que é o que eu quero mostrar, e que agora vai ficar bem claro que não é mais na carne, as duas casas não têm uma descendência na carne, não importa. Então vamos lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Esse estudo vai ficar um pouquinho, essa segunda parte vai ficar um pouquinho maior, mas vamos lá, tentar terminar com uns 30 minutos de estudo aqui, vamos ver se vai dar. Então, vamos lá, Deuteronômio 24, de 1 ao 4. Aqui a gente vai ver que Deus ele vai estar dando uma lei sobre o casamento, certo? Então vamos lá. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se ele não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, ou seja, se ela cometer adultério, ele vai fazer uma carta de divórcio. Nessa tradução está repúdio, mas não é repúdio ou carta de divórcio. E vai dar na sua mão e vai despedir ela da casa, certo? Se acontecer de ela saindo da casa, se casar com um outro homem, e esse outro homem que ela se casou depois também desprezar ela e lhe fazer uma carta de divórcio, e despedir ela da sua casa, ou se esse outro homem que tomou ela vier a morrer, o primeiro marido que deu a carta de divórcio, o marido original, que a despediu, não pode tomar ela para que ela seja mulher de novo. Porque ela foi contaminada e isso é abominação perante o Senhor. Então o que está dizendo aqui na lei do casamento? Se cometeu adultério, algo indecente na mulher, você pode dar carta de divórcio. E se essa mulher ter um outro marido, se juntar a outro homem, e esse homem vinha morrer, ou dar uma carta de divórcio para ela também, o marido original não pode pegar ela de volta. Isso é abominação ao Senhor, certo? Vamos ver lá em Êxodo 24, 8, que teve na primeira aliança, quando houve um casamento lá, certo? No 8, deixa eu colocar outra cor aqui. Então no 24:8 vai dizer assim, ó: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Ou seja, a primeira aliança feita lá no Sinai também teve um sangue para selar aquela aliança. Foi sangue de animais, né? A nova aliança em Cristo foi o próprio sangue de Cristo, mas teve um sangue ali, teve um casamento acontecendo ali em Êxodo 24. Isso diz lá em Jeremias 31, versículo 32. Então houve um casamento lá, certo? E aí, com o tempo na história bíblica, a gente vai ver que esse povo que se casou com Cristo, com Deus, né, na pessoa do Filho, aqui em Êxodo 24, esse reino vai se dividir em dois: a casa de Efraim e a casa de Judá, certo? E se a gente for lá em Jeremias agora, Jeremias 3, vamos achar aqui Jeremias 3, ó, dos versículos 1 ao 3, ele vai estar... tá bom. Dos versículos 1 ao 3, ele vai estar explicando o que a gente acabou de ver ali em Deuteronômio 24. Ó: levanta os seus olhos ao alto e vê, aonde não te prostituísse? Nos caminhos te assentava para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas prostituições, né, e com a tua malícia. Por isso foram tiradas as chuvas, mas tu tens a fonte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ou seja, ele está falando aqui: você se prostituiu, você vai receber carta de divórcio. Ele está falando isso para Israel, certo? Do versículo 6 ao 12, vai ficar bem claro quem que recebe essa carta de divórcio e quem não recebe. Porque a gente viu que o Israel foi dividido entre Efraim e Judá, casa de Israel e casa de Judá. Olha o que vai falar no versículo 6. E eu disse: depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a rebelde Israel, Israel aqui é as 10 tribos do norte, ou seja, Efraim, a casa de Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a sua irmã Judá não temeu, mas ela foi também e ela mesma se prostituiu.
E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a leivosa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras do lado norte e diz, volta, ó rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, e não conservarei para sempre a minha ira. Até que no 11, tá bom. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Que quando o reino foi dividido, a casa de Israel, as 10 tribos do norte, ou seja, Efraim, recebeu carta de divórcio. Aqui, ó. Cometido adultério Israel, eu lhe dei carta de divórcio. Certo? Então, agora, Judá também se prostituiu. Só que para Judá ele não deu carta de divórcio. Por quê? Não porque o adultério dela foi menor. Na verdade, fala até que foi pior aqui, ó. Judá também fala aqui, ó. A rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a leivosa Judá. Ou seja, os pecados da casa de Judá também foram muito grandes. Mas por que então que ele só deu carta de divórcio para a casa de Israel? Para Efraim? Porque Cristo tinha que vir de Judá. Ou seja, Deus teve que suportar os pecados de Judá para fazer cumprir o seu plano e a sua promessa. Certo? Oséias 1, se for lá em Oséias 1, vai ilustrar isso bem também. Aqui, ó. Vai falar assim, ó. Aqui Oséias 1, para quem sabe, os filhos ali de Oséias que estão nascendo estão fazendo referência a não ter mais misericórdia e não mais ser povo. Aquilo que ele fala, vocês não são meu povo, que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não têm misericórdia, mas alcançarão misericórdia. E os dois filhos, os filhos de Osé que nasce, vai ser Loruama e Loami, não meu povo e sem misericórdia. Mas não vou entrar nesse ponto agora. Só que fala aqui, ó. E tomou a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a me compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ou seja, a casa de Israel, Efraim, as 10 tribos do norte, tudo lhe tirarei. Vai receber carta de divórcio. Ela recebeu carta de divórcio. Vocês são divorciados. Vocês não são mais meu povo. Vocês não vão ter mais misericórdia. Mas a casa de Judá eu me compadecerei. Ou seja, Judá continuou casado com Cristo, com Deus, porque Cristo tinha que vir da casa de Judá. Certo? De Israel. Então, entendendo isso, vamos lá. A gente viu lá em Jeremias 3 que Deus não ia conservar para sempre a ira dele. Aqui no 12, ó. No 11, né? Ó. Eu sou misericordioso e eu não vou... Aqui, ó. Onde que está escrito? Eu sou misericordioso, sou, e não conservarei para sempre a minha ira. Correto? Mas qual que é o problema que a gente vê? Deus separou então o reino, deu carta de divórcio para Efraim, para as 10 tribos do norte, para a casa de Israel, certo? Vocês não são mais meu povo, eu não tenho misericórdia de vocês. Suportou o pecado de Judá, continuou casado com Judá. Só que tem um problema, porque lá na lei de Deus, no Deuteronômio 24, fala que o marido, se ele der carta de divórcio para sua esposa, e essa esposa se prostituir com outros homens, e foi exatamente o que a casa de Israel, Efraim, fez, ele entrou em idolatria com outros deuses, fala que o marido original não pode tomar ela de volta, porque isso é abominação para Deus. Então, como que os gentios entrariam em aliança com Deus sem que isso fosse uma abominação para Deus? É isso que a gente vai ver. Como que fica a casa de Israel, né? Onde estão os gentios? Como que fica a parte de Efraim voltar a ser povo de Deus, entrar em aliança com Deus, sem que isso seja uma abominação para Deus? E os gentios estão aqui. Os gentios estão espalhados. Efraim foi espalhado nos gentios. Os gentios estão em Efraim, certo? Se a gente for ver Isaías 54, deixa eu pegar aqui Isaías 54, deixa eu achar aqui Isaías 54, os versículos 4 a 8 eu anotei, a gente vai ver
aqui, se você ver o contexto de Isaías 54, você vai ver que ele está falando para Efraim, para a casa de Israel. Ele está falando assim, ó, não temas, porque não será envergonhada, e não te envergonhes, porque não será humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o Senhor teu Deus. Ou seja, que levou a carta de divórcio, que foi desprezada, não é mais meu povo, não tem mais misericórdia de ti. Mas ele fala aqui, ó, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor. Então aqui a gente vê que Deus ele vai trazer Efraim de volta. A esposa que foi desprezada, ela vai voltar. Mas como se é abominação para o Senhor, depois que ele dá a carta de divórcio, tomar a esposa de novo? Isso seria contra a lei dele, certo? Ele não teria como ele fazer isso, né? Então Paulo lá em Romanos 7, ele entendeu isso e ele deixou explicadinho pra gente. Inclusive no começo do capítulo ele vai estar explicando para isso. Ele fala assim, não sabeis vós, irmãos, porque eu falo os que sabem a lei. Ele está falando aqui para quem sabe, para quem entende a lei, ou seja, isso que a gente viu, Deuteronômio 24, a lei do casamento, Jeremias 3, isso estava tudo na mente de Paulo quando ele está escrevendo isso. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Olha o que ele fala no 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Ou seja, quem se casou com Israel lá no Sinai foi o filho. Quando ele deu carta de divórcio para Efraim, para a casa de Israel, ele não poderia tomar essa esposa de volta, mas ele prometeu que ia. Ou seja, o único jeito de os gentios, através de Efraim, que é por onde entram os gentios em aliança com Cristo, virem a fazer parte do Israel da promessa, da igreja, seria se esse marido morresse e então a esposa que foi repudiada estava livre da lei do marido. E ela poderia ser tomada por outro. E quem que é o outro que Paulo fala? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, com a morte e a ressurreição de Cristo, o novo marido, que é Cristo ressurreto e glorificado, ele pode tomar de novo a casa de Efraim, que agora engloba os gentios, como esposa. E aí, para tudo isso que eu expliquei, é para provar que a descendência não é na carne, mas é agora no Espírito, é o Israel da promessa, os que estão em Cristo. Porque quando isso acontece, a gente tem duas situações. Quais são as duas situações? Judá, ele continuou casado com Cristo, vocês se lembram? Ele não recebeu carta de divórcio. Mas como o marido morreu, ele está livre da lei do marido, ou seja, Judá não tem mais aliança. Efraim, ou seja, a casa de Israel, as 10 tribos do norte, elas já tinham recebido carta de divórcio. Quando o marido morreu, eles já estavam sem aliança e continuaram sem aliança. Só que agora, ambos, as duas, que estavam sem aliança com a morte de Cristo, quando Cristo ressuscita, como aquele marido morreu, eles estão livres da lei daquele marido. Eles podem ser tomados por um novo marido que é Cristo. Ou seja, ambos os povos ficaram sem aliança. E agora a aliança é em Cristo, no Filho da promessa. É isso que Paulo fala lá em Gálatas. Os que estão em Cristo são a descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão não é muitas, mas é um, que é Cristo. Ou seja, tudo converge em Cristo. Então é através de Efraim que os gentios entram em aliança. Deus não poderia ter continuado casado com Judá e adquirir outra esposa, que é os gentios. Ele teria duas esposas. Ou seja, o que aconteceu é que quando ele morreu, ambas ficaram sem aliança e agora ambas
formam um só povo em Cristo de novo, é o que Paulo está falando em Efésios 2. Ele não tem duas esposas distintas. Então isso também já mostra que o dispensacionalismo está equivocado nisso. Correto? E aí dos dois ele fez um novo homem em Cristo, é o que Paulo está falando em Efésios 2. Deixa eu ver. Agora as duas casas. Então as duas casas, para quem entende as duas casas, eu acho que agora ficou bem claro isso, certo? E eu queria mais agora só... Vamos lá, voltar em Romanos 9. Agora está no 7. Olha que ele acabou de falar no 7, agora... no 9 ele está mostrando um contexto, certo? Em Romanos 9, no 27, vai dizer aqui, ó. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos seja como a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo. O que Isaías estava falando? O que Paulo está ilustrando aqui? Ainda que o número dos filhos seja como a areia do mar, ou seja, dos filhos na carne de Israel sejam muitos, o remanescente que vai ser salvo. E quem que é o remanescente? O remanescente é os que estão em Cristo. Os que estão na promessa, os filhos da promessa, esses são os remanescentes. Então acho que ficou claro que a descendência na carne não conta mais nada. Por quê? Porque ambos ficaram sem aliança na morte de Cristo. E com a ressurreição de Cristo, um novo homem, que é o Cristo ressurreto e glorificado, para entrar a aliança é através dele agora. Através do Espírito, são os filhos da promessa. E não a descendência na carne. Correto? E para ilustrar isso, você lembra quando Cristo foi crucificado? Ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores, né? Dois bandidos, dois ladrões. Você já parou para pensar por que Cristo ele foi crucificado ao lado de dois? Tinha dois do lado dele. Por que não tinham 10 pessoas do lado dele? Ou por que não tinham 5, 4? Por que tinham 2? Ou se Cristo é Deus e ele veio fazer tudo o que ele fez por nós, morreu lá na cruz para perdoar nossos pecados, para nos resgatar do Hades, para restaurar as duas tribos, poder trazer em aliança de novo Efraim, onde os gentios entraram então em aliança com Cristo. Por que ele não foi crucificado sozinho? Uma crucificação exclusiva. Por que tinham dois ali do lado? E um dos ladrões creu em Cristo, o outro não, e zombou do Filho. E se você vê quem creu, Efraim, quem não crê no Cristo, Judá, ou seja, ali na crucificação, Cristo estava sendo morto e junto com ele estavam sendo mortos tanto a casa de Efraim quanto a casa de Judá, representando que na morte delas as duas casas seriam unidas em Cristo. Então aí tem uma figura também disso que a gente está estudando. Então, irmãos, acho que ficou... esses são os 4 pontos que eu queria trazer. E eu acho que ficou claro ao longo desse estudo que a descendência, as duas casas de Israel, a descendência na carne não tem validade nenhuma. Tudo converge em Cristo. E os descendentes de Abraão são os que estão em Cristo. Cristo é o descendente, certo? E é através dele, ou seja, se você é judeu na carne, descendente de alguma tribo de Israel na carne, isso não importa mais nada. O que importa é os que estão em Cristo. Então esse era o estudo, irmão, que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe. Espero que esse estudo possa sanar algumas dúvidas que vocês tiverem. Se alguém tiver dúvida, pode deixar no comentário. Eu vou procurar responder. E Deus abençoe a todos. Amém.